Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Louvado e engrandecido seja o triuno e majestoso Deus pela vida do diácono Arthur e Luciano. São os nossos superintendentes da EBD. O diácono Arthur, esse que há pouco aqui esteve usando esta tribuna. E o amado diácono Luciano se encontra viajando a trabalho, já está voltando hoje, né, com a sua amada esposa, a Ilka. A Ilka, a quem o Arthur disse que é a mamãe dele. Como é bom, agradável, edificante nos encontrarmos aos domingos, dia do Senhor, também nesta manhã. Pois aqui nos encontramos como raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Existem finalidades, muitas finalidades para o nosso encontro eclesial aqui. Mas a principal é o glorificar a Deus e o desfrutar da sua presença. Glorificar a Deus e o desfrutar da sua presença é a finalidade principal, é o fim principal e supremo. Mas não nos esqueçamos que existem outras finalidades subordinadas a essa. E uma delas, comunhão dos santos, que é muito abrangente. Vai para além deste momento aqui, mas não pode ser menos do que isso aqui. Vai para além do que este momento aqui, mas não pode ser menos do que este momento aqui. Entenderam? Esse encontro com o outro faz parte também, é uma das finalidades do dia do Senhor. Esse encontrar o outro, enxergar o outro. E juntos possamos também fazer aquela oração pactual e comunitária, quando Cristo nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. A oração não permite Pai meu, porque é uma oração pactual e comunitária. Por isso é sempre Pai nosso. Mas a nossa pastoral não tem essa temática. A nossa pastoral é sempre a temática ou um resumo ou uma síntese do sermão anterior. E qual foi o livro que domingo passado iniciamos uma série aqui, queridos? Vamos lá, qual foi o livro de Deus? Neemias. Então, abramos a Bíblia em Neemias, o primeiro capítulo. E a série o título dessa série que iniciamos, ela é bem contextualizada, ela é bem provocativa. É o título de toda a série, mas que domingo passado se tornou também o tema do sermão. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Lembram? Tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Neemias, o primeiro capítulo, vamos lá. E assim será a nossa pastoral. Neemias, o primeiro capítulo. Bíblia aberta, vamos ler juntos na revista atualizada. Quem está usando aqui mais atualizada? A revista atualizada, levante a mão. Revista atualizada, pode baixar a mão. Quem está usando a nova Almeida atualizada? Levante a mão. Então ainda é minoria. Então vamos deixar com a revista atualizada. Nós vamos, na verdade, o livro, a tradução que a própria IPB recomenda se usar no culto público é a Almeida atualizada. Isso não nos impede de aqui e acolá usarmos a
a Nova Almeida atualizada. Mas por que é importante que seja uma tradução só? Para não gerar confusão litúrgica, para não gerar desencontros. Então, vamos ler na Almeida atualizada mesmo. Vamos lá, todos juntos. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, novembro ou dezembro, novembro e dezembro, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, é a cidade onde existia a sede administrativa do Artaxerxes I, também era a cidade de veraneio dele, o palácio de veraneio. Prossigamos. Veio Anani, um de meus irmãos, provavelmente sanguíneo também, com alguns de Judá. Agora atende, porque a pastoral de hoje vai se concentrar aí nessa parte agora. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Prossigamos. Resposta. Disseram-me os restantes, toda a igreja, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados. E o relatório prossegue. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, só até aí mesmo. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Qual foi a resposta que Neemias deu após receber aquele relatório sombrio, aquele relatório carregado de notícias ruins, envolvendo a cidade de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, Jerusalém, que envolvia o povo de Deus da antiga administração da Aliança da Graça, que envolviam os muros que representavam segurança para o povo, identidade e propósitos. Qual foi a resposta que Neemias deu? Nós já sabemos que não foi a resposta dada aos amigos de Joaquim. José, Ismael e Teodoro. Depois de ouvirem um relatório dado por Joaquim, também pastor, sobre um outro pastor e a igreja que ele pastoreava, o relatório não muito agradável também, a resposta que José, Ismael e Teodoro deram foram esta. Tá, mas o que nós temos a ver com isso? Joaquim. A resposta de Neemias também não tem nada a ver com o que nos é contado na parábola do bom samaritano. Não tem nada a ver com a resposta do sacerdote que, ao passar, contemplar um homem assaltado, espancado, semi-morto, e não com palavras, mas com ações, o sacerdote disse o quê? Tá, o que eu tenho a ver com isso? E passou de longe. A resposta de Neemias não tem nada a ver também na mesma cena parabólica, o levita também olha, vê o mesmo homem assaltado, espancado, deixado como morto, e a resposta com ações do levita foi, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Não. A resposta de Neemias foi, sentei-me, chorei e lamentei. A resposta dele foi uma resposta pactual. Porque ele tinha acabado de fazer uma pergunta pactual.
uma parte da resposta, porque a continuação da resposta é o sermão de hoje à noite. Sentei-me. Preste bem atenção, quando alguém te chama para dar uma notícia ou passar uma informação, e você permanece de fé e dando sinais de que está muito apressado, você pede para sentar, você se assenta? Não. Você já não se assenta porque assentar-se significa que aquele assunto é de suma importância para você. Então, quando o narrador narra, assentei-me, dentre outras verdades e realidades compartilhadas conosco, uma delas é, o que ele acabou de ouvir era de suma importância para ele. Então, assentei-me. Sem dizer aqui que ele estava agora sofrendo um choque psíquico, emocional, relacional e pactual. Ele recebe a notícia de que a cidade de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, estava um verdadeiro caos. De que o seu povo, o povo pactual, estava em estado de desprezo e miséria. E os muros que representavam segurança e estabilidade estavam ainda derribados. Então eu assentei-me, ou seja, ele sentou, ele parou para dar atenção àquilo. Mas ele não só assentou para se embriagar com insensibilidade. Não, ele se assentou porque o seu coração se encontrava sensível. Daí a Bíblia diz que ele chorou. Aí no Sermão do Monte vamos encontrar o nosso Neemias perfeito, perfeito homem, perfeito Deus, dizendo no famigerado Sermão do Monte, bem-aventurados que, porque serão. Entende agora a profundidade disso, querido? Não é assentar-se por assentar-se, não é chorar por chorar, é um assentar-se pactual, é um choro pactual, não é chorar por cheirar, não é chorar porque ele está governado por uma auto-vitimização, uma autocomiseração, é um assentar-se pactual, é um choro pactual. Mas ele vai além disso, e eu lamentei. Foi assim que ele respondeu. Uma parte da resposta foi, assentei-me, chorei e lamentei. Nós temos dito para esta amada igreja que a teologia da lamentação, quando não é conhecida, não é praticada. Há lugar para a teologia da lamentação. Existe uma linha tênue entre a teologia da lamentação e a murmuração. Mas se você quer uma aula de teologia da lamentação, leia o livro de Lamentações do profeta Jeremias. Porque ele olha para o povo de Deus, para quem ele profetizava, e o povo estava doente da cabeça à ponta do pé. E você vai vê-lo encontrando, lamentando, chorando, lamentando, chorando. Daí o estigma de profeta, chorão. Se você quer um pouco de prática da teologia da lamentação, é só ler muitos salmos das Escrituras. Ora, o salmo citado há 8 dias aqui, o 42 também, há nele lamentação. Pois o salmista, os filhos de Coré, ou de Corá, não estavam podendo mais se fazer presente no templo, na cidade de Deus da antiga administração da Aliança da Graça. Não estavam mais ali podendo servir ao Senhor como levitas e sacerdotes. E distante de lá, eles têm saudade. E ao terem saudade, eles também praticam, além do solilóquio que nós pregamos aqui, eles praticam lamentação. E a lamentação é, porque estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? A lamentação chega a ser também um pleito diante de Deus. Você vai perceber alguns salmos dizendo assim, esqueceste de mim, Senhor. E o Senhor consente com isso. Até a linguagem o Senhor consente.
A teologia da lamentação é você sentir a dor a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. A murmuração é você sentir a dor a partir de você mesmo, por meio de você mesmo e para o bem de você mesmo. A teologia da lamentação, você sente a dor a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. Então Neemias lamenta. Agora, ele se assenta para ouvir o quê? Ele se assenta em virtude de quem? Da cidade de Deus, da antiga administração, da aliança, da graça que estava em caos. Ele se assenta, chora e lamenta por quem? Pelo seu povo. Ele se assenta, chora e lamenta por quem? Os muros derribados. A resposta dele foi: eu tenho tudo a ver com isso. Eu tenho tudo a ver com isso. E vocês vão ver ainda que por trás dessa resposta dele vai ser o primeiro ponto do sermão da noite. Ele não disse: eu tenho tudo a ver com isso, porque ele era uma simples ação filantrópica. Tem algo muito mais forte ali, regendo o seu coração. Deixe aí um saborzinho aí na sua boca para a noite. Não foi filantropia pela filantropia. O que levou Neemias a dizer: eu tenho tudo a ver com isso. E ele disse isso, se assentando, chorando e lamentando, parte 1. Tem algo muito mais forte por trás disso. Mas fato é, ele disse o quê? Eu tenho tudo a ver com isso. E aí, em cima dessa mensagem de domingo à noite, apenas uma síntese dela, vem a pastoral. Para que ele recebesse aquele relatório, foi preciso Neemias fazer o quê, Joelson? Bem, que ele recebeu a visita de Ananias, nós temos ciência disso. Foi necessário também. Que ele recebeu visita dos seus irmãos judeus, também. Mas só aí não bastaria. Neemias fez algo que desembocou naquele relatório. Neemias fez algo que levou seus compatriotas a pegarem a agenda ou a carta, ou abrir os arquivos da memória e dizer: olha, a situação é essa. O que foi que ele fez, segundo o texto? Ele perguntou. Aí está a pastoral de hoje. Perguntas pactuais exigem respostas pactuais. Aqui já deu um spoiler o sermão da noite. Perguntas pactuais exigem respostas pactuais. O que é uma pergunta pactual, numa linguagem bem simples? É uma pergunta que envolve, primeiro, Deus. Aquilo com o qual Deus se importa é pergunta pactual. Ele perguntou pela cidade de Deus da antiga administração da aliança da graça. Cidade com a qual Deus se importava, pergunta pactual. Pergunta pactual, parte 2. Ele perguntou pelo povo que Deus chamou para si. O povo da nova, ou melhor, da antiga administração da aliança da graça. Já estou dando spoiler do sermão da noite para pastoral de hoje, para você entender a noite. Ele não perguntou por qualquer povo, ele perguntou pelo povo de Deus. Terceiro, pergunta pactual. Ele perguntou pela identidade do povo, pelo propósito do povo, pela estabilidade do povo, ou seja, os muros estão derribados. Ele não fez uma pergunta qualquer, ele fez uma pergunta pactual. É a mesma pergunta que você hoje deve fazer sobre o seu irmão que está à tua direita, o seu irmão que está à tua esquerda. Como você está, meu irmão? É pergunta pactual. Eu estou perguntando algo a alguém que pertence ao mesmo Deus a quem eu pertenço. Eu estou perguntando algo a alguém que serve ao mesmo Deus a quem eu sirvo. Eu estou perguntando algo a alguém que faz parte da mesma aliança com o Deus do qual também eu faço. Entende agora porque a oração do Pai Nosso nunca é meu Pai, é sempre Pai Nosso? É por isso, e não se sinta culpado se você já fez isso aqui do púlpito, quando a igreja está reunida, é mais por uma prática, um costume, mas é por isso que liturgicamente você não ora quando a igreja está reunida, eu peço, eu rogo.
Na liturgia pactual, a igreja reunida não cabe eu peço, eu rogo. Na liturgia pactual, congregacional e pública, qual é o diferencial? É no singular ou no plural? É sempre no plural. Nós te pedimos, nós rogamos, nós imploramos. Então Neemias fez uma pergunta pactual. E ele deu uma resposta pactual, por isso que ele se assentou, ele chorou, ele lamentou. Ele fez uma pergunta que envolvia a cidade por quem Deus tinha carinho, Jerusalém, que é um tipo da Jerusalém celestial, Apocalipse 21 e 22. A Jerusalém celestial será a igreja, é a igreja e será a igreja no seu estado de perfeição. Ele perguntou sobre o povo de Deus, o Israel de Deus, o povo da aliança. Ele perguntou sobre a identidade, o propósito, a estabilidade do povo. Então ele deu uma resposta pactual. Ele não fez vista grossa. Ele não deixou que resquício da sua insensibilidade o governasse. Ele se assentou, ele chorou, ele lamentou. Parte 1 da resposta. A pergunta que eu faço a você é: aprenda a fazer perguntas pactuais ao teu irmão. Agora preste bem atenção. Quando você faz perguntas pactuais ao teu irmão, a pergunta pactual requer uma resposta pactual. Se o irmão disser para você, eu não vou bem, diante de Deus você se torna responsável de dizer, vamos tomar um café. Entendeu agora a diferença? Por isso que muitas vezes as nossas perguntas são superficiais. Já é uma pergunta quase que dizendo, depois a gente conversa. Se você perguntar, o irmão disser, olha, você já muda de assunto. É assim ou não é? Sabe por quê, meu amor? Aqui está chamando de tio. Eu também te amo, minha princesa. Eu também te amo. Sabe por que eu te amo? Porque o papai do céu ama você. Porque o papai do céu me ama. Por isso que eu te amo. E essa é a tua declaração de amor, é pactual. Ainda que você não entenda nada ainda. Eu quero perguntar a você aqui, eu encerro a pastoral. Perguntas pactuais exigem o quê, igreja? Novamente, perguntas pactuais exigem. Então, se você pertence ao Deus do pacto e ao povo do pacto, aprenda a cuidar do povo fazendo perguntas pactuais. Neemias disse, como vai Jerusalém? Como vai o meu povo? E como estão os muros? Pergunte ao outro. Calma, eu sei que você não foi chamado para dar todas as respostas ao mundo. Por isso que a igreja não é feita de um membro só. Mas pergunte, como é que você está, André? Mas se André, na sua resposta pactual, ou na sua descrição do relatório até então, a pergunta pactual e a resposta pactual é da minha parte. Ele tem que dar um relatório pactual também, como membro do povo. Olha, pastor, estou bem, mas... Se ele colocar o mas, se importe com o mas dele. Se ele colocar assim, agora vamos rir agora um pouquinho, o presbítero Aldo está aí? Veja bem. Se ele colocar, veja bem, preste bem atenção, palavras falam, pausas falam, vírgulas falam, interrogações falam, reticências falam, o olho fala, as nossas sobrancelhas falam. Quem falou, pastor, aí? Novamente. E eu parei, não foi para reclamar da criança, não, foi para dar atenção a ela. Se o pai dela é crente, ela é filha do pacto. Ela é filha da aliança. Se o teu irmão disser, mas chame o presbítero Hermes para um cafezinho. Ou seja, responda pactualmente. Se Natália disser, eu estou bem, mas chame-a para um cafezinho, mulheres da primeira igreja presbiteriana. Se Paloma disser para Luísa, eu estou bem, Luísa, mas chame-a para um cafezinho, Luísa. E aqui temos Luísas. Eu recebi um presentaço esses dias de Luísa de Elaine. Está guardadinho já, viu, Luísa? Ela me desenhou. Eu quero encerrar perguntando, qual é a pastoral de hoje?
Perguntas pactuais. De novo, bem alto. Perguntas pactuais, respostas pactuais. De novo. Perguntas pactuais, respostas pactuais. Por isso que o vosso pastor secundário, esse que vos fala, porque o primário e supremo é Cristo, quando alguém da igreja hoje me chama, pastor, rapidinho, olha, ore para o meu filho que eu já passo a mão hoje, eu estou me disciplinando, eu já passo a mão, eu abraço e digo, vamos orar agora. Porque criamos também uma fuga de dizer, eu vou orar por você e não oramos nunca, porque parece que não entendemos ainda o que é teologia do pacto, relação pactual, Robson. Quando eu te pergunto, Edilde, como você está? E você diz, no geral, estou bem, pastor, mas Deus está dizendo agora, responda também pactualmente a ela. Ela deixou o mas. Chame-os para um cafezinho. Não é a Cássio, não é a Raquel, não é Ju. Que o Senhor nos ajude, queridos. Por isso que temos dito aqui, somos uma igreja para frequentar, seu Nestor querido, Lourdes e Nestor filho, somos uma igreja para frequentar, conclua a igreja. Muito mais uma família para pertencer. Sexta-feira teve uma vigília maravilhosa aqui. Aí de repente, o presbítero Clécio se aproximou de Noemi, e de lá eu estava assistindo tudo. E disse, Noemi, eu preciso aí, leitura labial, eu preciso aí dar um aviso. E aí ele trouxe o aviso de que uma das nossas irmãs em Cristo, com a qual não convivemos, não é conhecida por todos, é membro da igreja presbiteriana Lírio dos Vales em Senhor Bonfim, estava sofrendo com câncer e partiu. E ele deu esse anúncio, nos chamou para orar, ainda a sua voz ficou trêmula. Isso é resposta pactual. Não é simplesmente você me perguntar, pastor, como é que o senhor está? Eu te digo, eu estou bem no geral, mas aí você nem escuta o meu mas, queridos. Às vezes estamos tão ensimesmados, tão narcisizados, que não conseguimos nem ouvir o mas. E preste bem atenção, os nossos mas muitas vezes revelam tristezas, angústias. Foi aí a vigília, sexta-feira, foi uma bênção. Parabéns, SAF, o PH, o MP, o CP, o UPA, Colégio Pastoral da Igreja, Ministério de Família, Ministério Zaqueu, Moamir Ganador, Projeto Ana, Projeto Suzana, homens, mulheres, crianças, jovens, parabéns. Foi a primeira e teremos mais 3 durante este ano. Agora, novamente. Perguntas pactuais exigem